Fala galera do canal Pangeia. No vídeo de hoje iremos começar a aula 3 e o assunto será os domínios morfoclimáticos. Mas o que são os domínios morfoclimáticos? Os domínios morfoclimáticos eles representam a interação e a integração do clima, relevo e vegetação que resultam na formação de uma paisagem passível de ser individualizada. É importante destacar que essa ideia ela foi criada no ano de 1958 por um estudioso geógrafo chamado Aziz Absaber, tomando como critério para a divisão desses domínios os aspectos morfoclimáticos do território brasileiro. Dessa forma, Aziz Absaber ele percebeu que existem no Brasil 7 domínios morfoclimáticos, que são o domínio amazônico, cerrados, mares de morros, caatingas, araucárias, pradarias e as áreas de transição. O domínio da Amazônia ele é formado por uma vegetação de floresta equatorial dotada de grande biodiversidade e que conta com a presença de uma vegetação perene e de folhas latifoliadas. Trata-se do domínio morfoclimático mais extenso do território brasileiro. O seu clima é o equatorial, que conta com temperaturas acima de 25 graus Celsius, e a presença de chuvas quase que diárias, em função do fenômeno da evapotranspiração. O relevo ele é formado pela planície amazônica, uma das maiores do território brasileiro, e que oferece uma excelente navegabilidade em seus rios. E os elementos mais importantes do domínio da Amazônia são o mais extenso, em baixos platôs ou planície amazônica, e nessa região o processo de erosão ele é menor que a acumulação. Logo, pode-se dizer que nas planícies ocorre uma maior acumulação de sedimentos. Ele é caracterizado por terras baixas, predomínio do clima equatorial, quente e úmido, com temperaturas acima dos 25 graus Celsius, e além disso, a região ela recebe entre 2.500 e 3.000 milímetros de chuvas ao ano. São as chamadas chuvas convectivas. Tem a presença de intemperismo químico, que é fruto da presença das chuvas convectivas. Uma observação: o intemperismo ele é o processo de erosão das rochas, e ele pode ser de 3 tipos. Esses tipos são o biológico, que ocorre por conta do surgimento de uma vegetação denominada líquen em meio às ravinas e vossorocas. Tal vegetação ela é capaz de alargar essas falhas, tornando-as maiores. O químico, que ocorre quando os elementos minerais presentes no solo eles reagem com a água da chuva, que é algo muito comum na região norte do Brasil. A floresta equatorial, que é de grande biodiversidade. O ecossistema mais rico do planeta e a bacia hidrográfica do Amazonas. E a questão do desmatamento, na Serra dos Carajás, no Pará, no Vale das Trombetas e em fronteiras agrícolas, onde possui extração de madeira. E tudo isso forma o chamado arco do desmatamento. O processo de extração de madeira ele tem prejudicado a biodiversidade presente no domínio da Amazônia. O domínio do Cerrado ele é localizado na região do Planalto Central do Brasil. Esse domínio ele tem se tornado um hotspot, isso é uma região que está sofrendo grande processo de degradação em função da destruição de sua mata nativa e também ao grande risco das espécies endêmicas, tanto na fauna quanto na flora. A vegetação típica do Cerrado ela começou a ser devastada principalmente a partir da década de 60, em função do movimento conhecido como fronteiras agrícolas. É importante destacar que esse fenômeno de fronteiras agrícolas ele foi tão bem aceito na parte central do Brasil que começou a se expandir para outras regiões, como a região norte, o nordeste, o sul e o sudeste. Na região norte, houve uma maior expansão, pois as suas terras são abundantes e baratas, e a disponibilidade de mão de obra e pouca fiscalização por parte do governo federal. E ela acabou sendo criada uma área de grande destruição ambiental, a leste da Amazônia, também conhecida como Arco do Desmatamento. O clima predominante no domínio do Cerrado ele é o tropical semiúmido.
É mais seco nas regiões mais próximas a Brasília e mais úmido nas regiões dos estados do Mato Grosso e do Mato Grosso do Sul. E o relevo é formado pelo Planalto Central, que é uma região caracterizada pela presença de chapadas e também pela maior planície alagada do planeta, que é o Pantanal. E os elementos importantes do domínio cerrado são a localização do Planalto Central, o clima tropical semiúmido, que é um verão chuvoso e um inverno seco, os incêndios naturais, que são positivos para o ecossistema, pois promovem a adaptação da fauna e da flora da região. Contudo, os incêndios provocados pela ação do homem têm causado algumas consequências, como a infertilidade do solo. Estima-se de 5% da biodiversidade mundial. E é um hotspot, sendo 3/4 de devastação e ameaça a espécies endêmicas, a expansão da monocultura da soja, e essa expansão da soja promoveu o desaparecimento de 2/3 da área original. As queimadas são sistematizadas e os incêndios naturais devido a chuvas sazonais, sendo uma adaptabilidade da vegetação. E os problemas estão associados ao movimento de interiorização do país, à construção de Brasília e às fronteiras agrícolas, com a expansão da soja e do algodão. A imagem aqui ao lado mostra em destaque a região conhecida como Arco do Desmatamento. Os fatores que estão ligados a esse fenômeno, como a produção da soja, a agricultura comercial, mecanização do campo, que também se associa ao processo de êxodo rural. Uma vez que esses trabalhadores do campo eles migram para as cidades em busca de trabalho, ocorre o processo com uma macrocefalia urbana, a marginalização desses indivíduos e a favelização das periferias. Algo que é importante ressaltar é o fato de que o problema de segurança presente nas grandes cidades ele não é fruto do processo de imigração do indivíduo do campo. Na realidade, o grande problema que causa violência é o desequilíbrio entre a oferta de trabalho e o contingente populacional. E o outro fator que impede o pleno desenvolvimento do agronegócio no Brasil é o transporte inadequado, que é precário. O transporte da produção agrícola no país ainda tem como base o rodoviarismo, que é o resquício da política implementada por Juscelino Kubitschek. E o domínio da Caatinga, ele trata-se de um domínio exclusivamente brasileiro, realizado na região conhecida como Depressão Sertaneja e da Serra da Borborema. Acredita-se, inclusive, que um dos motivos da seca na região do sertão seja a presença dessa serra, que impede a passagem da umidade vinda do litoral. Contudo, o fato é que a região do sertão é uma área de alta pressão atmosférica e, portanto, dispersora de ventos. Isso faz com que as nuvens carregadas não consigam chegar nessa região. A Caatinga é uma vegetação xerófila, ou seja, ela é adaptada a ambientes em que há escassez de água. As suas folhas elas têm formato de agulha para receber uma menor quantidade de raios solares e ocorrer uma menor transpiração. O clima da região é o semiárido e conta com temperaturas geralmente acima dos 25 graus Celsius. Essa temperatura ela acaba promovendo adversidades climatológicas na região, um fato que muitas vezes causa a migração de indivíduos para as demais regiões do Brasil, como a região sudeste, centro-oeste e o norte. E a pluviosidade no domínio da Caatinga ele está abaixo de 750 milímetros de chuvas anuais. E os elementos importantes no domínio da Caatinga eles são a localização, que é a depressão sertaneja relacionada com a seca, é um dos biomas mais seriamente afetados e está inserido na área de expansão agropecuária e fruticultura, do mamão, da manga e da uva. Uma observação é que a fruticultura na região da Caatinga ela é possível graças ao processo de transposição do Rio São Francisco, pois tais águas são utilizadas para a irrigação. Contudo, o processo de transposição ele envolve a realização do alargamento das margens do rio e a consequente diminuição de sua profundidade. E isso pode ser um problema no futuro, pois com o espelho d'água menos fundo, é maior o processo de evaporação dessas águas, e a consequência disso
pode ser desastrosa e até mesmo levar à morte do rio, sendo que é uma vegetação xerófila, com um clima árido, a extração de lenhas e carvoarias, o desenvolvimento na depressão sertaneja e a salinização dos solos, que é a desertificação. E uma outra observação é que, além da Caatinga, a região sul do Brasil também sofre com o processo de desertificação, que é provocado por conta da forte presença da pecuária bovina. Como os animais eles são criados em confinamento, eles acabam por promover o pisoteamento do solo, matando a vegetação rasteira e provocando um fenômeno de arenização do solo. E apenas 2% da vegetação ela está protegida em unidades de conservação, pois existe uma dificuldade de chegar à umidade na região devido à Serra da Borborema. E possui uma grande biodiversidade, a da depressão sertaneja, e sofre com a extração vegetal do carvão. O bioma da Caatinga ele se faz presente em quase toda a região nordeste brasileira. A exceção é o estado do Maranhão, pois nessa região predomina a mata de cocais, que é formada pelo babaçu, carnaúba e o buriti. E já na Bahia, possui 54% de sua área ocupada pela Caatinga. O mapa ao lado, ele mostra as áreas mais suscetíveis ao processo de desertificação. Nota-se que a parte central do Nordeste é um dos pontos em que há um alto potencial de desertificação. E vale lembrar também que a região Nordeste brasileira ela é composta por biomas diferentes como a Zona da Mata, o Agreste, o Sertão e o Meio Norte. Contudo, ao se considerar os domínios morfoclimáticos, pode-se dizer que toda a região predomina o domínio da Caatinga. E o domínio é uma relação entre o relevo, o clima e a vegetação. E por hoje é só. No próximo vídeo iremos dar sequência aos outros 4 domínios morfoclimáticos. No mais, assine o canal da Pangeia, dê um like e ative o sininho de notificações. Valeu!